trabalhadores de Deus. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 21, vamos ler os versículos 34 a 36. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Abra sua Bíblia para a meditação na palavra de Deus nesta noite. Diz assim o texto sagrado: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos aqui estão esperando a vinda de Jesus? Digam amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é certo que Jesus virá. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Depois do arrebatamento da igreja, vai ter os 7 anos de grande tribulação, e depois ele virá com poder e grande glória, juntamente com o seu povo, e vai estabelecer aqui na terra o milênio, o reino do Messias aqui na terra. E a Bíblia, irmãos, ela fala muito sobre a vinda de Jesus, e Jesus também falou bastante sobre a vinda dele, e sempre Jesus, quando fala sobre a vinda dele, ele chama muita atenção da igreja, de todos nós, para estarmos preparados para esse dia. Nós não podemos esperar a vinda de Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tá? Então a gente observa capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas, capítulos 24 e 25 de Mateus, onde estão registrados, aí os evangelistas registraram o sermão profético de Jesus. E Jesus, ele revela muitas dessas coisas que vão acontecer no futuro, no tempo escatológico. E o objetivo de Jesus, ao revelar, ao falar sobre as coisas que vão acontecer durante esse tempo escatológico, o objetivo é de nos alertar, de alertar a igreja, para que a gente possa estar vigiando e preparados para este dia. Então ele sempre traz uma palavra de cuidado e de advertência. Então no versículo 34 que nós lemos aqui, ele diz claramente: tenham cuidado, eu tenho que ter cuidado, você tem que ter cuidado, todos nós tenhamos cuidado. Por quê, irmãos? Cuidado com o quê? Para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e preocupações da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então a gente observa, irmãos, que tem coisas que são perigosas e que podem nos distrair, podem nos sobrecarregar o coração, a mente e a nossa vida com essas coisas, e assim fazer com que a gente não esteja preparados para a vinda de Jesus. Jesus contou a parábola das 10 virgens e mostrou claramente, irmãos, que uma parte da igreja está preparada e vai subir no arrebatamento, e outra parte da igreja não está preparada e não vai subir no arrebatamento. Não significa que é 50% que sobe e 50% que fica, não. Significa que aquelas virgens prudentes simbolizam aquela parte, do povo que se diz cristão, que vai subir no arrebatamento. E as virgens loucas, as 5 virgens loucas, insensatas, representam aquela parte do povo que se diz cristão, que não está preparada para o arrebatamento e não vai subir para o céu. E aqui Jesus, quando ele fala essa palavra, dizendo que a gente deve estar sempre atento, para que a gente possa escapar de tudo o que vai acontecer e possa estar em pé diante do Filho do Homem. E uma das coisas aqui que ele coloca, que pode distrair o crente, que pode distrair a igreja e fazer com que o crente
passe desapercebido e não esteja preparados para a vinda de Jesus, são as preocupações desta vida, são os prazeres deste mundo, representados aqui pela bebedeira, pela libertinagem, e pelas preocupações e pelos prazeres desta vida. Nós, irmãos, como crentes em Jesus Cristo, nós somos, a Bíblia diz, Pedro falou que nós somos o sacerdócio real e a nação santa. Deus fala na sua palavra, lá em 1 Tessalonicenses, que todo o nosso espírito e alma e corpo deve estar plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, temos que estar preparados para este dia, porque Ele virá como um ladrão de noite. Ele virá no dia e numa hora que nós não esteja esperando. Não pense que antes do arrebatamento da igreja vai ter um grande avivamento aqui em Mossoró, no Brasil. Não pense que faltando um mês antes de Jesus vir arrebatar a igreja, Ele vai despertar o povo para se preparar. Não existe absolutamente nada disso. Não tem nenhum aviso prévio. É totalmente de surpresa. Quem estiver preparado vai subir, quem não estiver vai ficar. E nós, irmãos, como cristãos, que fomos salvos na pessoa de Jesus, por quem Deus derramou o seu próprio sangue ali na cruz do Calvário, fomos comprados por bom preço. Nós não podemos, irmãos, nadar e morrer na praia. Nós não podemos passar a vida toda vivendo na igreja, dizendo que é crente e até fazendo a obra de Deus, mas vivendo uma vida de pecado e assim não estarmos preparados para a vinda do Senhor. Isso é triste, irmãos, é lamentável. Então nós precisamos ter cuidado e nós não podemos brincar com a nossa salvação. É coisa muito séria. Todos nós temos muito cuidado com o nosso patrimônio, com aquilo que é de muito valor, com aquilo que vale muito para nós. E aí a gente tem muito cuidado para não perder aquilo. Faz seguro, coloca segurança e tem todo cuidado porque a gente dá valor. Mas a Bíblia diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. O diabo tem ensinado por aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso, irmãos, não tem apoio na Bíblia Sagrada. Isso não tem apoio na Bíblia Sagrada. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, disse o escritor aos Hebreus. E toda a carta aos Hebreus é uma advertência muito forte contra a apostasia. E nós, irmãos, precisamos estar preparados. Não podemos viver aqui neste mundo vivendo como se Jesus não existisse, sendo crentes nominais, e vivendo, irmãos, para os prazeres da vida. O nosso Deus não é o nosso ventre, como diz a Bíblia, mas o nosso Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 a 32, Paulo disse: portanto, quer comais, quer bebais, fazei tu ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida, irmãos, a vida do crente tem que ser para a glória de Deus. No seu trabalho, você trabalha para a glória de Deus. Nos seus estudos, você estuda para a glória de Deus. No seu lazer, você faz lazer para a glória de Deus. Aonde você for, aonde você estiver, em casa, em qualquer lugar, a nossa vida tem que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E no versículo 32 ele diz: portanto, portai-vos de modo a não dar escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. É muito feio e muito triste, irmãos, um crente que vive dando escândalo, um crente que vive escandalizando o evangelho, servindo de pedra de tropeço para que outros não sejam salvos e não tenham encontro com Cristo. Porque, irmãos, tem crente que se desviou, mas continua ainda na igreja, está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor, mas ele não sai do meio do povo de Deus para poder desencaminhar outros também, para que outros também se desviem. E esses ficam dando escândalo, ficam envergonhando o evangelho. E assim, irmãos, estão acumulando e atraindo para si maldição na sua vida. Então a nossa vida tem que ser para a glória de Deus.
Deus, irmãos, não é contra a nossa felicidade. Deus não é contra o nosso prazer. Deus não é contra que a gente viva bem e desfrute das coisas boas deste mundo. Mas a gente precisa, irmãos, desfrutar de tudo isso debaixo da permissão de Deus, da ótica do Evangelho. Tenhamos cuidado, irmãos. Evitemos o extremo. Tem crente, que é meio masoquista, no sentido de ter satisfação com o sofrimento, com o desprazer. Ele acha que quanto mais sofrer, ele acha que quanto mais sofrer e sentir dor aqui na terra, mais ele vai acumular uns pontos e umas milhas lá no céu, mais ele vai acumular méritos lá no céu para ser salvo. Isso, irmãos, é moralismo religioso, isso é farisaísmo, isso aí é querer comprar, irmãos, a salvação que é pela graça. Isaías disse, Isaías 64:6, que todas as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia. Não há nada que eu e você possa fazer para merecer a nossa salvação, porque a salvação é pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta a pessoa querer, não, eu vou ficar sofrendo aqui, eu vou fazer uma promessa, andar de joelho, me ajoelhar debaixo de uns caroços de milho, eu vou mortificar o meu corpo, porque assim eu vou evoluir, o meu espírito vai crescer e vai evoluir, não sei o que mais lá. É puro moralismo, quer se justificar diante de Deus através disso. Deus não se agrada, irmãos, disso. Mas também, irmãos, Deus não se agrada do hedonismo. O hedonismo é aquela filosofia de vida, ou é aquele costume em que a pessoa busca o prazer imediato. Ela vive em busca do prazer como um fim em si mesmo. Então, termina idolatrando o prazer. E essa geração pós-moderna, irmãos, só quer viver em função do prazer, em função, eu estou gostando, não estou gostando, eu estou afim, não estou afim, eu me sinto bem assim e não me sinto bem assim. Não tem compromisso em fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado, mas querem fazer apenas o que acha bom, o que acha legal. Mas, irmãos, isso é hedonismo, isso não tem base na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz que nos tempos difíceis e trabalhosos dos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, etc, etc. E uma das características das pessoas, desse tempo que a gente está vivendo, desses tempos difíceis e trabalhosos, uma das características é o hedonismo. Na tradução, na nossa Bíblia diz lá, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Ama mais os prazeres do que a Deus. É o outro extremo, irmãos. É o outro extremo. E quando a pessoa, irmãos, coloca o prazer como um bem supremo, quando a pessoa vive em função da busca e da satisfação desses prazeres, ela, irmãos, acaba transgredindo o primeiro e grande mandamento bíblico que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nada, irmãos, pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus é prioridade para a nossa vida. Nós não podemos, irmãos, adorar o ventre. Nós não podemos, irmãos, nos entregar aos prazeres deste mundo. Não adianta, irmãos, porque nós não vamos obter a plena satisfação nas coisas deste mundo, porque nós viemos de Deus, somos criaturas de Deus, temos um Espírito e nós só nos satisfazemos completamente, irmãos, em Deus, em Cristo, servindo ao Senhor. Glórias ao nome de Jesus. O vazio do coração do homem é do tamanho, irmãos, de Jesus. Só Jesus preenche o vazio do coração do homem. Temos, irmãos, que ter cuidado, porque, irmãos, os prazeres deste mundo, o hedonismo, tem dificultado muitas pessoas a
ter um encontro com Jesus. Nesse mundo no qual a gente vive, tem sido, irmãos, marcado pelo secularismo e pelo hedonismo. As pessoas desprezam a Deus, não querem mais saber de Deus, são inimigas de religião, inimigas de Deus e querem, irmãos, viver suas vidas conforme elas acham que devem viver. Não querem aceitar nenhuma regra externa, cada uma é que coloca e que diz quais são as suas regras. O critério de certo e de errado depende de cada um, e com isso, irmãos, até mesmo corromper o sentido do amor. Lá na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia fala, irmãos, do amor ágape, que é o amor sacrificial, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor na Bíblia, irmãos, é uma obrigação. O amor na Bíblia é um mandamento, não é um sentimento. Não tem esse negócio, né? Estou afim, não estou afim, eu gosto de amar, não gosto de amar, deixei de gostar de amar aquilo e tal. Não é assim, amor é mandamento. Porque essa geração hedonista, irmãos, não tem compromisso com o que é certo, com o que deve ser feito. Só tem compromisso, irmãos, com a sua própria vontade, com os seus próprios sentimentos. E a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, que o homem é pecador por natureza. Ele é inclinado sempre ao pecado. Nós somos carnais, irmãos, vivemos em um mundo caído. Todos nós, todos os seres humanos têm mais facilidade para desobedecer a Deus do que para obedecer a Deus. Então, precisamos, irmãos, ter cuidado. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, não podemos ser guiados pela nossa vontade, mas temos que ser guiados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Ah, pastor, mas essa vontade de Deus nessa área dói muito, mas a vontade de Deus para isso aqui na minha vida é muito difícil, é muito complicado. Eu gosto quando a vontade de Deus me agrada, mas tem determinadas coisas que a vontade de Deus é muito pesada para mim. Meu irmão, minha irmã, não tem escolha. Ou você aceita o pacote completo do Evangelho, ou não aceita. Não existe meio termo, não existe quase crente. Jesus, quando vier arrebatar a igreja, só vai subir os crentes, os quase crentes vão ficar. Aleluia! Não tem conversa, não tem arrumadinho, não tem apelação, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não tem jeito. As virgens loucas ficaram batendo na porta. Abre a porta, vê aí um jeitinho brasileiro e tal. Eu tenho uma folha de serviço prestado na igreja, eu tinha um cargo na igreja, eu era pastor, eu plantei não sei quantas igrejas, eu ganhei muitas almas, mas naquele dia não vai ter conversa não. Jesus foi claro, tenha cuidado, esteja sempre atento para que possa escapar de tudo que vai vir sobre esta terra. A coisa é séria, irmãos. E o hedonismo, o secularismo tem, irmãos, impedido de muita gente aceitar a Jesus como Salvador, porque elas fazem os cálculos e fazem as contas e acham, irmãos, que não deve seguir a Cristo. E Jesus não enganou a ninguém. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Antes de ser crente, irmãos, eu achava muito difícil ser crente. É impossível cumprir esses mandamentos, é muito difícil, é um fardo muito grande. Mas eu pensava assim, irmãos, porque eu não era regenerado, porque eu não tinha nascido de novo. Mas quando eu vi a pregação do Evangelho, eu criei no Senhor, eu abracei a fé, Jesus transformou a minha vida, Jesus me fez nova criatura, e é assim que Deus faz na vida do crente. Glórias ao nome de Jesus. Quando a pessoa é transformada pelo Evangelho, irmãos, aí a coisa é diferente. Glórias a Deus. Muitas pessoas não têm aceitado a Jesus como Salvador. Ouve a pregação do Evangelho, ouve a palavra, a gente fala, são amigas do Evangelho, mas não querem, irmãos, renunciar aos seus prazeres e os seus desejos. Jesus falou da parábola do semeador,
e várias sementes foram semeadas, e várias sementes caíram em diferentes tipos de terra, mas teve uma que caiu entre os espinhos. Aquela semente que caiu entre espinhos, disse Jesus em Lucas 8,14, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurece. Não frutifica, não dá fruto. Por quê, irmãos? Porque as riquezas, os prazeres desta vida sufoca a palavra. Mas eu sou uma pessoa tão importante na sociedade, eu tenho tanto dinheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de fazer aquilo outro. E termina, irmãos, dando preferência aos prazeres deste mundo, e assim não se firma no Evangelho, não se firma na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, porque são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Jesus, no capítulo 17 de Lucas, ele também ensinou, irmãos, que quando chegar o tempo, capítulo 17, versículos 26 e 27, ele diz que assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. O que é que esse povo, irmãos, o que é que a geração antediluviana estava fazendo? Estava dando vazão aos seus desejos, aos prazeres da carne. Estava querendo saber apenas das coisas deste mundo, das coisas desta vida. Estava desprezando a Deus, estava desprezando os princípios do reino de Deus. Estavam, irmãos, secularizados. E Jesus disse, irmãos, que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, quando Jesus vier a esta terra, vai acontecer também coisas semelhantes. Tem muita gente, irmãos, só quer saber de comer, de trabalhar, de beber, de fazer festa, de viajar para aqui, viajar para acolá, ganhar dinheiro, e tem tempo para tudo, tem tempo para tudo quanto há, mas não tem tempo para Deus, não tem tempo para a obra de Deus. Estamos vivendo, irmãos, problemas sérios na igreja hoje em dia. Muita gente, irmão, não quer mais trabalhar para Jesus. Muita gente já pendurou as harpas no salgueiro. Não quer mais trabalhar na obra de Deus porque dá trabalho, porque é difícil. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém mais quer ter trabalho com nada. Só quer saber de cuidar da sua própria vida. E isso, irmãos, é muito triste. Isso mostra, irmãos, que o grau de secularismo na igreja está aumentando cada vez mais. Ninguém tem tempo mais para as coisas de Deus, mas para uma festa de aniversário, para um encontro social, para uma viagem de lazer e para tantas outras coisas, não falta tempo. E quando não tem tempo, a pessoa arranja tempo. Mas Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A gente só coloca o coração, irmão, naquilo que a gente dá valor. Se a gente não dá valor, a gente não coloca o coração naquilo. E nós, irmãos, precisamos ter cuidado, porque esse secularismo, essa preocupação somente com as coisas deste mundo, com as coisas desta terra, tem destruído muitos crentes e muitas igrejas. A Europa, irmãos, hoje é um continente pós-cristão. Ninguém quer mais saber de evangelho, quer saber de ambientalismo, quer saber de preservação das florestas, quer saber de salvar o animal, não sei o quê. Vamos preservar as florestas, vamos salvar sim os animais, não deixar que nenhum entre em extinção, porque é criação de Deus. Mas ninguém está preocupado com a salvação da alma, ninguém está preocupado com o destino eterno, ninguém está preocupado com a evangelização
radicalização. É muito fácil a gente achar, irmãos, muitos ativistas, até crentes, ativistas sociais, políticos e filosóficos, não sei o que mais lá, toda hora é no Twitter, no Facebook, no Instagram e não sei o que, disseminando ideias, debatendo ideias e disseminando fake news e tanta coisa. E está faltando, irmãos, crente que fale de Jesus, que fale do Evangelho, que se preocupe com as almas, que se preocupe com as coisas de Deus. Nós temos visto, irmãos, tanto crente, ele tem tanto tempo, ele tem tanta garra, ele tem tanta energia e desprende tanto esforço para as coisas deste mundo, irmãos, mas para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, bota muita dificuldade. Fazer um ar livre ali, ixi, é muito difícil. Dirigir o culto aqui, ixi, é complicado demais. Fazer não sei o que, e não sei o que. Ir para a escola dominical, aí é que é difícil mesmo, porque você sabe, né, irmãos? Domingo é dia da gente viajar, e etc e tal. Mas Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Pessoas se preocupando apenas com as coisas deste mundo, em detrimento, irmãos, à sua vida espiritual. O secularismo e o hedonismo, irmãos, têm afetado não somente as pessoas do mundo, mas muitos crentes, a ponto de eles não estarem preparados para o arrebatamento da igreja. Irmãos, é muito sério. É muito sério. Antigamente, irmãos, quando a gente ouvia uma pregação sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento, a gente sentia no povo e nos crentes aquela necessidade de fazer um check-up da sua vida espiritual, aquela necessidade de saber se estavam ou não preparados. Mas hoje em dia, irmãos, quando se fala da volta de Jesus, muita gente torce o rosto, vira a cabeça, recebe a mensagem com desdém, não estão esperando o reino de Deus, estão querendo construir aqui no mundo um reino por meio da ideologia política. É um reino sem Deus, é um reino de Deus sem Deus, é um milênio laico, é um milênio secular sem Deus. Isso aí, irmãos, não vai para frente não, irmãos. Só Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vai, irmãos, fazer as grandes transformações sociais que este mundo precisa. Os homens prometem muito e não têm condição de cumprir. Esses males do secularismo e do hedonismo podem fazer até mesmo com que um obreiro se embarace com negócios desta vida. E Paulo advertiu a Timóteo, que era um jovem pastor, um jovem obreiro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo disse a Timóteo, olha Timóteo, aquele que milita na obra de Deus, porque fazer a obra de Deus, irmãos, é uma militância, é um engajamento, é uma batalha, só que não é uma batalha carnal, com as armas carnais. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O obreiro que foi chamado por Deus para trabalhar na obra de Deus, irmãos, ele é santo, é separado, é consagrado, irmãos, para fazer a obra do Senhor. Ele tem um chamado, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem uma missão e não pode se embaraçar com os negócios desta vida. Então Paulo disse a Timóteo, aquele que milita não pode se embaraçar com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós, irmãos, temos que agradar a Deus, temos que fazer uma autoavaliação diária para saber se estamos ainda fiéis à vocação e ao chamado de Deus, ou se a gente já abraçou o secularismo. Precisamos, irmãos, como obreiros, ter cuidado, como líderes da igreja. Aqui tem muitos líderes masculinos e femininos, irmãos e irmãs que trabalham na obra do Senhor. A nossa responsabilidade, irmãos, é muito grande. Paulo fala, irmãos, de um companheiro dele de ministério. Tinha um obreiro, Paulo, a Bíblia fala em 3 versículos, em 3 ocasiões, fala de um obreiro que trabalhava com Paulo, chamado Demas. Demas era cooperador de Paulo, era um obreiro que deu muitos frutos, que trabalhou muito, ajudando no ministério de Paulo.
Mas Paulo, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, nesse período aí, Paulo já estava perto de morrer, já estava perto de passar para a glória, e ele escrevendo a Timóteo diz: todo mundo me desamparou. E Paulo disse, olha, que Demas, ele me deixou, Demas, ele me abandonou, ele abandonou o evangelho, ele abandonou o ministério, amando o presente século. Ele abandonou o ministério, ele abandonou a sua vocação, amando, irmãos, as coisas deste mundo. Fazer a obra de Deus não é fácil. Fazer a obra de Deus, irmãos, tem desafios, é luta, é dificuldade, irmãos, mas temos que ser fiéis à vocação que Deus nos chamou. O céu não é aqui. Se os obreiros do passado fossem pensar em conforto, se os obreiros do passado fossem pensar somente nas suas vidas, o evangelho não tinha chegado a mim, o evangelho não tinha chegado a você, e nós ainda estávamos no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Esta igreja cresceu, esta igreja se espalhou por esta cidade, por causa, irmãos, do trabalho incansável de homens e mulheres de Deus, que não tiveram e não têm a sua vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebeu do Senhor. Aleluia, o céu não é aqui. Não podemos, irmãos, nos acovardar. Eu sei, irmãos, que fazer a obra de Deus é difícil. Quantas vezes, irmãos, também eu não quis abandonar o barco. Quantas vezes também, irmãos, eu não quis deixar de fazer a obra de Deus. Quantas vezes também eu não quis tirar o paletó e deixar para lá e dizer, eu não quero mais trabalhar na obra de Deus, eu vou ser crente de banco. Tenho certeza que muitos desses obreiros aqui, ou se não todos, já passaram por isso. Porque a luta é grande, a dificuldade é grande, irmãos. Mas ao mesmo tempo, o Espírito de Deus fala conosco. Deus fala ao nosso coração e nos dá graça, nos dá força. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. E nos ajuda, e a gente não desiste, a gente segue na caminhada. E Deus, irmãos, vai nos ajudar. Muitas vezes a gente se sente como Elias lá na caverna, deprimido, mas Deus vai ao nosso encontro. Aleluia, talvez você esteja numa situação semelhante, talvez você esteja achando difícil fazer a obra de Deus, mas Deus vai ao seu encontro nesta noite, para te animar, para te ajudar, assim como Deus, irmãos, deu aquela comida a Elias, e disse com a força daquela comida, ele andou mais um trajeto. Deus está te dando força nesta noite, para você continuar servindo ao Senhor com alegria. Ah, pastor, mas todo mundo já abandonou, essa igreja não tem ninguém, o povo não quer mais saber de nada, outros companheiros já largaram tudo, mas eu vou continuar firme, servindo ao Senhor, porque eu sei quem me alistou para a batalha, foi o Senhor Jeová. Eu sei a quem estou servindo, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Jesus, irmãos, Ele deixou a sua glória, Ele deixou a sua glória. E ele não teve, irmãos, como diz Filipenses, capítulo 2, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Aleluia. Você está se apegando em quê, meu irmão, para não trabalhar para Jesus? Você está se apegando em quê? O que é que está impedindo de você fazer a obra de Deus? Aleluia, aleluia, mas eu sou tão grande, eu sou tão importante, o meu potencial é tão grande, eu tenho tanta inteligência, eu tenho tanto conhecimento, eu tenho tanta capacidade, eu tenho todo um histórico, e me deram um trabalho desse para fazer, muito aquém, né, do meu potencial. Meu irmão, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia,
aprenda a kenose, o esvaziamento. Esvazie-se de si mesmo, esvazie-se da sua arrogância, esvazie da sua capacidade, considere tudo como esterco e faça a obra de Deus na sua vida, faça aquilo que Deus chamou você para fazer, não seja como Demas, que abandonou a obra, aleluia, porque amou o presente século mal. Portanto, meus irmãos, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 2 diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem ressuscitou com Cristo aqui, diga amém. Aleluia, mantenha-se vivo, viu? Mantenha-se vivo, glória a Deus, não morra espiritualmente. Procurem as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. O secularista e o hedonista só quer saber das coisas aqui da terra. Mas o crente, irmãos, embora não seja masoquista, mas ele coloca em primeiro lugar as coisas lá do céu. Eu sempre orei, irmãos, e pedi a Deus que quando eu colocava as minhas causas diante do Senhor, desde a época que eu orei pedindo uma esposa, quando eu orei pedindo emprego, todos os projetos da minha vida profissional e tudo mais, e tudo, sempre eu coloquei, Senhor, que nada venha atrapalhar a minha vida espiritual, que nada venha atrapalhar a desenvolver o ministério que o Senhor me confiou. E Deus, irmão, se agrada do crente que coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar, busque a Deus em primeiro lugar, e Deus vai acrescentar aquilo que é necessário. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então o crente, irmãos, não vive dando luz baixa, só olhando para as coisas aqui da terra, não. O crente, irmãos, ele vive em luz alta, olha para as coisas lá de cima, porque sabe, irmãos, que a nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nesta terra, estamos aqui de passagem. Em breve nós iremos para o céu. A Bíblia diz que estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus ensinou em Mateus 16, 24 a 27, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Você só vai sentir pesada a cruz de Cristo se você for confiar nos seus próprios méritos. Mas se você andar no Espírito, viver no Espírito e ser guiado pelo Espírito, você vai achar o fardo leve. Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue os seus próprios desejos, negue as suas próprias vontades, aleluia. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. A lógica do reino de Deus, irmãos, é diferente. E ele diz, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmãos, você ter todos os tesouros deste mundo e perder a sua alma? O que adianta você ter aquele emprego dos seus sonhos e se desviar dos caminhos do Senhor? O que adianta você ter aquela faculdade, aquela pós-graduação dos seus sonhos e não entender mais a simplicidade do Evangelho? O que adianta, irmãos, você ter muita fama neste mundo e não ser conhecido no céu? O que adianta o seu nome viver frequentando os diários oficiais da vida, do município, do estado, federal, não seja mais lá do que for, nomeação de tudo quanto há, e às vezes até para não trabalhar mesmo, só para mamar no dinheiro público? O que adianta se o seu nome não está escrito no livro da vida? Nada, irmãos, deste mundo compensa. O mais importante é a salvação da nossa alma. Então Jesus disse, o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando você for fazer seus projetos de vida, os seus negócios, tudo que você for fazer, for empreender, coloque Deus em primeiro lugar.
para que nada daquilo atrapalhe a sua vida espiritual. Porque o Filho do Homem, versículo 27, há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vai ter acerto de conta, vai ter juízo, vai ter prestação de contas, e nós, irmãos, temos que estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, a mim e a todos nós, em nome de Jesus.